Olá pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade ao nosso treinamento sobre o sistema layout. Nós vimos anteriormente, uma visão geral do sistema e uma visão geral sobre o processo de auditoria. Aprendemos a gerar um processo no sistema, falamos um pouquinho sobre as comunicações feitas ou registradas no sistema. E a partir de agora a gente vai entrar nas fases, nas subetapas do processo de auditoria. Como nós falamos, anteriormente, o sistema pega aquelas 4 fases, tradicionais da auditoria: planejamento, execução, comunicação de resultados e monitoramento, e ele quebra ela em algumas etapas aqui, algumas delas de uma forma um pouco maior, exatamente para a gente poder concentrar os esforços, fazer um entendimento, daquilo que a gente está fazendo e aplicar aí as técnicas adequadas, as ferramentas adequadas, o método adequado em cada uma dessas fases. Como a gente falou, são geradas 7 fases, a análise preliminar do objeto, a matriz de planejamento, escopo da auditoria, análise da auditoria, relatório de auditoria preliminar, relatório de auditoria final e, por fim, os achados da auditoria, que não é exatamente uma fase do processo de trabalho, mas uma fase para registro dos achados e recomendações que vão dar origem à fase seguinte, que será a fase de monitoramento das recomendações e, por fim, o benefício, a apuração dos benefícios decorrentes da atuação da atividade de auditoria interna. Hoje, então, nessa aula, nesse tópico, a gente vai falar então sobre o processo, a etapa de análise preliminar do objeto de auditoria. Como nós já combinamos anteriormente, essa primeira fase será uma fase mais teórica, explicando um pouquinho o conceito dessa etapa, o que ela significa, o que ela representa, quais são os principais produtos e como eles devem ser realizados, elaborados. E depois a gente vai ter uma fase onde a gente vai mostrar na prática, no sistema, como a gente faz o registro da análise preliminar no sistema layout, ok? Vamos lá? Bem, a fase de análise preliminar, segundo as normas internacionais, segundo a Instrução Normativa número 3, segundo o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental, ela é basicamente dividida em 2 fases ou em 2 produtos principais que são registrados dentro do sistema layout. O primeiro é a documentação do entendimento e o segundo é a matriz de riscos e controles. Esse conjunto de informações vai gerar o conjunto completo de produtos daquilo que é produzido na fase de análise preliminar e vai, obviamente, a ideia é que eles produzam conhecimento e informação para o auditor, para que ele possa, então, fazer o planejamento do seu trabalho de auditoria, ok? A gente vai ver que essa mudança de conceito, ela gera um planejamento muito maior do que uma simples fazer uma amostra de processos a serem analisados, mas um planejamento que vai realmente entender o objeto, entender os seus riscos e focar os testes naqueles riscos mais relevantes. Tudo isso para que a gente chegue ao final com um trabalho que agregue valor, um trabalho que seja relevante, um trabalho que a gestão entenda como importante a ser considerado no âmbito das suas atividades, das suas operações cotidianas. Então a gente vai falar um pouquinho desses 2 documentos que são produzidos, documentos principais que são produzidos na fase de análise preliminar. E aí, ao final, a gente completa esse ciclo, essa primeira etapa da auditoria, e a gente vai ter as condições adequadas, as condições necessárias para que a gente possa elaborar a nossa matriz de planejamento. Bem, a documentação do entendimento, na verdade, é um documento de entendimento, mas a fase é um entendimento do objeto de auditoria.
Para quem já estudou gestão de riscos, por exemplo, a ISO 31000, ela fala que antes de você fazer uma avaliação, uma análise de risco, você precisa entender o contexto, né, daquela organização, daquele processo que você está fazendo a gestão de riscos. Aqui é a mesma coisa, o entendimento é o mesmo, é a mesma lógica que é aplicada. Eu não consigo fazer uma boa auditoria sobre algo que eu não conheço bem. Eu não consigo fazer uma auditoria eficaz que produza bons resultados sobre um objeto que eu não domino, sobre um contexto que eu não tenho, né, um conhecimento adequado de seu funcionamento, dos atores envolvidos, enfim, de tudo que está acontecendo aí durante a sua execução. Então, essa fase ela vai nos ajudar a formar esse conhecimento, ela vai nos ajudar a formar esse entendimento que, enfim, será a base, né, a matéria-prima para que a gente possa seguir adiante com o nosso processo de auditoria. A ideia é que se eu não conhecer bem o objeto, né, a lógica, é que eu não vou conseguir fazer testes relevantes. Se eu não tenho um domínio daquilo que eu estou auditando, eu não vou ter condições de discutir com o gestor as questões mais relevantes associadas àquele objeto. E a gente vai ficar naquela auditoria tradicional, né, de ver uma conformidade pela conformidade, de não entender muito bem, né, o para que está sendo feito aquilo e simplesmente avaliar se foram cumpridos os prazos, as etapas, assim, formalmente, como determina alguma norma vigente aí sobre o assunto. A ideia é que aqui a gente possa realmente agregar valor, que a gente possa entender como aquele objeto funciona e poder, de fato, ter uma auditoria que possa contribuir com informações úteis e relevantes, né, para que a gestão possa dar seguimento aí às suas ações. O entendimento do objeto, não existe uma receita de bolo para ele, né? Entendimento do objeto é realmente estudar, conversar, perguntar, indagar, observar, né? Um conjunto de ações, de técnicas de auditoria. Aliás, técnicas de auditoria vão ser aplicadas aqui, na fase de planejamento. Você vai fazer indagações escritas, você vai fazer entrevistas, você vai fazer observação para verificar um controle, você vai eventualmente fazer uma reexecução de um controle. Então, a gente vai usar um conjunto de técnicas de auditoria variadas com o objetivo de formar esse conhecimento. Como estava falando, não tem uma receita de bolo, né? Não tem faça isso, faça isso, faça isso e chega no resultado. Não é bem assim. É realmente a aplicação desse conjunto, né, de técnicas de indagações, de leitura, que vai formar o entendimento e que vai te dar a necessidade de um maior ou menor aprofundamento sobre aquele conhecimento. Nós temos, né, no sistema EALD, quando a gente for ver a parte prática, a gente verá que existe um roteiro, né? Esse roteiro também está disponível no Manual de Orientações Técnicas, no MOT. Mas esse roteiro é apenas um roteiro sugestivo, é apenas para dar uma ideia inicial para que o auditor possa, né, buscar e reunir as informações necessárias. Não é um roteiro que você tem que fazer exatamente aqueles passos e colher aquelas informações. Não, ele vai variar muito de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a complexidade daquele objeto e diversos fatores que estão associados. Existem, né, algumas sugestões, né, alguns passos que podem ser dados, né, ou algumas fontes de momentos de informação que você pode buscar e que estão aqui nessa tela que a gente colocou. A primeira delas é o PAINT, ou Plano Anual de Auditoria, PAA, o Plano Operacional, enfim, como você chamar aí na sua unidade. O PAINT, né, as normas dizem que ele deve ser realizado com base em riscos. Claro que a gente está, muitas unidades, em um processo, né, de passar para esse tipo de abordagem, mas enfim, por que aquele objeto foi selecionado? Por que esse objeto constou do nosso plano de auditoria? Então, o primeiro passo que a equipe deve fazer é entender o contexto da seleção do objeto de auditoria, entender o motivo por que ele foi selecionado para a auditoria. Foi por uma criticidade, foi por uma materialidade, foi por algum
grau de risco, a gente espera isso, né, de que associado àquele objeto que o levou a ser selecionado, foi por uma solicitação da gestão, por quê? Qual o motivo? Então, essa informação vai nos ajudar, né, nós, equipe de auditoria, a dar um pouco o tom, dar um pouco a linha por onde a gente deve percorrer essa fase de conhecimento do objeto. Também, né, no plano anual de auditoria, como a gente já falou anteriormente, é dado o objetivo geral do trabalho. Então, conhecer qual é o objetivo geral já também te dá esse tom, já te dá o caminho por onde você deve percorrer. Segunda questão que a gente coloca aqui é o entendimento da questão do universo de auditoria. Quando a IC, né, na verdade, a unidade de auditoria fez o mapeamento do universo de auditoria, depois a priorização com base em riscos, ela acabou entendendo melhor sobre a própria organização e os objetos de auditoria a ela associados. Então, portanto, conhecer esse contexto geral do universo de auditoria, conhecer a organização, entender os seus objetivos, como ela está organizada, como ela está estruturada, né? Quais são os principais macroprocessos, aonde o seu objeto de auditoria, e aí vamos pensar aqui em um processo, né, que esteja sendo auditado, aonde ele se insere nesse contexto geral de toda a organização. Isso é importante para você avaliar um pouco, né, quais são os fatores de riscos, quais são pontos assim de gargalos, pontos-chave ou etapas-chave desse processo que podem acabar prejudicando a organização no seu dia a dia. Outra coisa que a gente deve ressaltar aqui, ou se preocupar aqui, é a questão do próprio objeto de auditoria. Entender o objeto de auditoria. Como falamos, o objeto pode ser uma unidade, pode ser um processo, pode ser um sistema, pode ser um controle, né? Não existe uma fórmula mágica que diga o que é exatamente o objeto de auditoria. Aqui na CGU nós temos recomendado tratar os objetos de auditoria em nível de processo organizacional, mas então entender o contexto desse processo. E aí como ele está organizado, como esse objeto de auditoria funciona, quais são os seus objetivos, quais são metas, quais são os indicadores, como ele é monitorado, quais são as responsabilidades e competências associadas a esse objeto de auditoria, quais são as unidades envolvidas, quantos servidores, qual é o perfil dos servidores que atuam nesse objeto, qual é a relevância dele, né, no contexto da organização como um todo, recursos envolvidos, sistemas envolvidos, enfim, entender como esse objeto de auditoria funciona. E, por fim, uma recomendação de que esse processo seja mapeado ou validado. O que é isso? Se a unidade já tem esse processo mapeado, você vai pegar essa informação, validar essa informação, dando uma olhadinha ali se na prática é daquela forma mesmo que ele acontece, porque muitas vezes o objeto está mapeado, mas na prática ele não funciona exatamente daquela forma, né? Na norma ele está de um jeito, mas na prática ele está de outro jeito. Ou se você não tem essa informação na organização, que o próprio auditor faça esse mapeamento. E aí muita gente pode reclamar, tem que fazer um mapeamento de processo. Gente, a gente não está aqui, o objetivo da auditoria não é fazer um mapeamento de processo. Então, quando a gente fala isso aqui, se você puder, tiver facilidade, usar um Visage, né, algum editor aí para fazer o mapeamento, excelente, muito melhor ainda, inclusive para os próximos trabalhos, essa informação já vai ficar disponível. Mas não necessariamente isso que eu estou falando. Pode ser um documento de texto onde você explica mais ou menos as fases, os agentes envolvidos, as unidades envolvidas, enfim, para que você possa entender como esse processo está estruturado. Isso é essencial para que você possa depois entender os objetivos, os riscos, na verdade, os controles existentes, aonde eles estão posicionados, né, no decorrer desse fluxo do processo. Enfim, são informações que serão bastante úteis. Toda a ideia aqui é formar um conhecimento bastante suficiente, bastante adequado, bastante rico, né, por parte do auditor,
para que aí sim ele possa saber e direcionar os seus exames para aquilo que é mais relevante. Enfim, toda essa informação, ou esse conjunto de informações, ele vai ser materializado, como eu falei, naquele uma documentação do entendimento, né? Pode ser um arquivo de texto, um PowerPoint, enfim, alguma coisa onde você materialize esse conhecimento. E é importante que ele seja materializado, porque, como eu falei, tanto para processo de supervisão, para questões depois relacionadas ao monitoramento e trabalhos futuros de auditoria, vai ser uma informação bastante útil que, obviamente, a cada ano pode ser aprimorada, né, atualizada e aprimorada para formar um conjunto de informações, né, e de entendimentos da auditoria que vai permitir um bom trabalho ao longo aí do seu processo. E aí, quando a gente entende, ok? Quando a gente compreende como esse objeto está estruturado, como esse objeto funciona na organização, a gente passa para a segunda fase. A segunda fase da análise preliminar é a definição dos objetivos e escopo, cujo resultado será uma matriz, né, de avaliação de riscos e dos controles. A ideia, ou um fluxo básico, né, desse processo, né, desse subprocesso, dessa subetapa, né, do processo de auditoria, é o seguinte: você parte do objetivo geral da auditoria. Quando a gente faz o plano anual, a gente tem definido um objetivo geral da auditoria, o que ela vai fazer, quais são, né, as premissas principais que ela pretende avaliar. E a partir disso, nós vamos estruturar o entendimento que foi formado, né, a partir daquele entendimento que foi formado ali naquela fase anterior de entendimento do contexto, nós vamos entender como é a estrutura de objetivos, riscos e controles. Essa tríade é quem vai dar o tom da nossa auditoria: objetivo, risco e controle. Como funciona então? Primeira coisa, entendido o objeto da auditoria, ok? E percebido o objetivo geral da auditoria, nós vamos entender os objetivos do objeto. Se eu estou falando de um processo, nós vamos falar agora de quais são os objetivos desse processo, para que ele serve, para que ele foi criado, que entregas ele quer ou ele pretende realizar dentro da organização, dentro desse conjunto de processos da organização. Por exemplo, se eu vou fazer a avaliação de processo de licitação, para que serve um processo de licitação? Para eu fazer uma compra em prazo adequado, em volume e preço adequado, qualidade adequada, enfim, que atenda às necessidades aí das unidades demandantes. Ok. Então, é a definição de quais são os objetivos do seu objeto, ou do seu processo que está sendo avaliado. E aqui, gente, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavrinha que a gente tem usado em todos os nossos modelos: objetivos-chave, riscos-chave, controles-chave. Ou seja, não é entrar aqui nas minúcias dos objetivos, porque senão a gente vai ficar com um planejamento tão extenso e tão complicado que depois a gente vai ter um pouco de dificuldade, né, de levar isso adiante. Então, pensa quais são o objetivo-chave desse processo. Né? O que ele pretende, ao final, entregar. Identificado os objetivos, a partir daí a gente pode identificar os riscos. ISO 31000, ela define risco como impacto, né, da incerteza nos objetivos. Então, o risco nasce de objetivo. Se você não tem objetivo, você não tem risco. Risco não é qualquer coisa que pode acontecer. Né? Uma vez eu estava conversando com alguém o exemplo que ela me deu foi o seguinte: chover é risco? Eu falei, o risco de chuva. Não, chuva não é um risco. Porque não existe risco sem objetivo. Agora, se eu tenho um objetivo de fazer uma festa ao ar livre, aí sim chover pode ser um risco, né, que vai impedir que eu atinja o meu objetivo. Então, entender o objetivo é a questão-chave para você poder entender o risco.
Um risco, ele é composto de uma tríade também, que são causas, eventos e consequências. Na verdade, a causa ela é também subdividida em a fonte mais a vulnerabilidade. Por exemplo, servidor sem capacitação, equipamento obsoleto e por aí vai. Ou seja, uma fonte de riscos e uma vulnerabilidade que vai provocar, né, causar aquele evento de risco. E que vai gerar uma consequência. Então, servidor sem capacitação, que vai gerar um evento de fazer uma aprovação indevida aí de um documento, que vai gerar um prejuízo financeiro para a organização, um pagamento maior, alguma coisa nesse sentido. O risco, então, ele é composto por essa tríade: causa, evento de risco e consequência. Esse risco, lembrando, são riscos-chave, riscos principais. Pensar no risco em nível estratégico. Não é para ter uma lista de 50 riscos, não. É uma lista pequena, diminuta, daquilo que realmente são riscos mais importantes, que saltam, né, que são mais relevantes naquele nível do processo que está sendo avaliado. E a partir disso, a gente vai fazer a avaliação do risco inerente. O que é o risco inerente? Risco inerente é o risco natural daquele objeto ou daquele processo. É o risco que aquele processo, aquela organização está exposto sem que nenhuma medida de tratamento fosse implementada. Então, por exemplo, se eu estou aqui, né, tenho um processo, né, eu sou lavador de janelas de edifícios, qual o risco inerente? É o risco de queda aquela estrutura, né, que me segura, é um risco de eu cair lá de cima, um risco de cair um objeto na minha cabeça, enfim, esses são os eventos de riscos. Risco inerente, se eu não tenho controle nenhum. Então, se eu cair lá de um prédio de 20 andares, lá de cima, o risco inerente é fatal, né? A probabilidade, tem uma probabilidade de acontecer, o impacto é máximo, ele é elevado, ele é extremo. Se eu cair do primeiro andar, o impacto já é menor, talvez numa escala de 1 a 10, ele vai ser uma escala 2, enfim. Então, a avaliação do risco inerente, ela vai dizer o impacto, se ele acontecer, e a probabilidade do risco acontecer, e o impacto, caso ele aconteça. Essa multiplicação de impacto versus probabilidade vai dar um nível de risco. Então, vamos dizer que no meu objeto eu tenha selecionado aqui ou identificado 5 riscos-chave, eu tenho a avaliação do risco inerente de cada um e eu vou ter um ranking do maior para o menor, do mais relevante para o menos relevante. E a partir disso, quando a gente olha para o risco inerente, a gente precisa continuar nesse processo onde a gente vai avaliar o risco de controle. O que é o risco de controle? É o risco de que os controles instituídos para aquele objeto não mitiguem aquele risco, não funcionem, não consigam eliminar ou reduzir, né, de uma forma adequada aquele nível de risco inerente. Então, essa avaliação do risco de controle, ela prevê anteriormente uma identificação dos controles, da estrutura de controle. E aí é necessário que o auditor vá em campo, que o auditor converse, que o auditor pesquise em documentos, em normativos, que ele faça observação, por exemplo, para verificar, né, se tem aquele controle mesmo, se ele é aplicado adequadamente. E aí a gente chama essa fase de uma avaliação preliminar de controles. Por que preliminar? Porque é uma avaliação feita com base em normas, em manuais, em entrevistas, em no máximo uma observação, uma pequena checagem documental, mas não é uma avaliação do controle, né, propriamente dito. É mais para você entender aquele ambiente, aquele contexto de aplicação do controle, para você poder ponderar se há um risco
daquele controle não mitigar, né, o risco, ou não, né? Qual o nível do risco de controle. Então, para que eu possa avaliar o risco de controle, primeiro, o passo anterior é, para cada evento de risco, eu vou relacionar os controles existentes, ok? Daqui a pouco a gente dá um exemplo aqui para ficar mais fácil. E depois disso, eu multiplicando o risco inerente pelo risco de controle, eu vou ter o risco residual. Risco residual é aquele risco aonde, depois das medidas de controle, o risco que sobra. Por exemplo, voltando ao nosso caso aqui do limpador de janelas, né? Ele está com um capacete, ele está todo amarrado aí, né, com cabos e equipamentos de segurança, enfim, o risco de sofrer uma queda ainda existe, mas ele não vai cair lá embaixo, né? Aquele equipamento vai segurá-lo, então o impacto vai ser muito pequeno, enfim, as medidas de tratamento vão reduzir o nível de risco inerente. E a partir do momento que a gente tem essa configuração, a gente acha o risco residual. A partir disso, a gente tem a capacidade de, então, estabelecer os objetivos específicos da auditoria. O objetivo geral é dado lá no PAINT, enquanto que os objetivos específicos serão elaborados ou formulados após o entendimento do contexto desse objeto, a avaliação da sua estrutura de riscos e controles, e aí a gente tem os objetivos específicos da auditoria formulados. Como que isso funciona? Quando eu avalio o meu risco inerente, eu tenho um ranking de riscos, isso em tese, e depois eu explico por que em tese, ok? Essa estrutura de riscos inerentes, ela vai me dar a priorização dos riscos que devem compor o escopo da auditoria. Ou seja, quanto maior o nível de risco inerente, maior a chance ou a direção, o direcionamento para que esse risco componha o escopo da auditoria. Um risco inerente muito baixo, eu não vou entrar no escopo da auditoria. Um risco inerente médio, pode ser que entre, pode ser que não, a depender dos riscos que estiverem acima, a capacidade operacional, os objetivos gerais da auditoria e por aí vai. Então, essa primeira composição do nível de risco inerente vai me dar o direcionamento, primeiro, o direcionamento, o primeiro direcionamento para a composição do escopo da auditoria. Mas eu falei que em tese. Por quê? Porque há situações, né, que podem mudar isso. Por exemplo, aquele risco de maior magnitude, eu já fiz uma auditoria nele no ano passado, então não faz sentido eu auditá-lo agora, não tem necessidade nesse momento, né, de uma nova auditoria. Pode ser que o Tribunal de Contas avaliou aquilo ali, eu não preciso de entrar no meu plano de auditoria. Pode ser que eu não tenha capacidade ainda, a competência técnica para fazer aquilo. Eu vou precisar de contratar um especialista, ou eu vou ter que fazer uma formação primeiro dos meus auditores naquele entendimento, para que, então, eu deixo ele, pego o próximo da lista, né? E no ano seguinte eu entro. Enfim, alguns fatores vão te influenciar nessa escolha. Como eu disse, o nível do risco é um dos fatores, talvez o primeiro fator a ser considerado ao fazer essa escolha. E a identificação do risco residual, para que serve? Para você definir a natureza dos seus testes. Nós falamos na nossa aula anterior sobre a questão dos testes substantivos e dos testes de controle. Lembram disso? Então, se eu tenho um nível de risco residual baixo, significa que o meu risco de controle é baixo, então o controle é muito bom. Quanto menor o risco de controle, menor o risco residual. Quanto maior o risco de controle, maior o risco residual. Um exemplo, se o risco inerente é 10,
se o risco inerente é 10, eu vou multiplicar, e o controle é excelente, perfeito, eu vou multiplicar por 0,2, é o valor mínimo que a gente tem aqui na nossa metodologia da CGU. Então, o risco inerente vai virar 2. Agora, se eu tenho um risco inerente que é 8 ou que é 6, e o controle não existe, não presta. Nessa avaliação inicial, já vi que aquele controle é só pro forma, não funciona, não existe controle ali. Então, eu vou multiplicar, o risco de controle é máximo, ele é 1. Ou seja, o risco inerente vai ser igual ao risco residual. Ou seja, os controles não mudaram o nível de risco. O que isso quer dizer? Quando o controle é bom, na minha avaliação preliminar eu considerei que ele é adequado, que ele é eficiente, eu vou fazer mais testes nos controles e poucos testes nas transações, testes substantivos. Enquanto que, ao contrário, se aquele controle não presta ou não existe, para que eu vou avaliar o controle? Eu já parto com a abordagem somente de testes substantivos ou de testes nas transações. Então, essa é a ideia geral. Ao fazermos uma avaliação de riscos e controles, uma matriz de riscos e controles, o objetivo é que a gente forme esse entendimento que nos permita a formulação dos objetivos específicos da auditoria. E o que são os objetivos específicos da auditoria? Na nossa metodologia aqui da CGU, são as nossas questões de auditoria, ou seja, aqueles temas que eu vou tratar e abordar por meio de testes na fase de execução. Então, a questão de auditoria, ela vai fazer o quê? Ela vai permear o escopo, né, onde, né, aqueles riscos que eu estou selecionando para minha, que devem ser prioritariamente cobertos aqui pelo trabalho, e eu vou estar na questão de auditoria formulando essa questão considerando o tipo de testes, ou seja, a questão de auditoria vai ser verificar se os controles existentes sobre, né, esse risco aqui que eu estou olhando são adequados ou se meus testes vão ser substantivos, porque os controles são muito ruins, eu vou dizer se houve situações, né, de falhas, de propriedades relacionadas a esse, ou de ocorrências desses riscos. Ok? Então, essa é a ideia geral. Esse é o fluxo básico, né, vamos dizer assim, que a gente segue nessa etapa da matriz de riscos e controles. É uma coisa para muita gente nova, tá? Unidades mais maduras já fazem isso há muito tempo e tem um resultado muito bom, mas para muita gente isso é algo novo, é algo que não está assim no dia a dia. E aí eu queria trazer para vocês algumas reflexões. A primeira delas é resultados. Quando a gente usa esse tipo de abordagem, você consegue fazer uma auditoria sobre objetos, sobre etapas aqui, pontos do seu plano de trabalho, né, do seu objeto de trabalho, de maior relevância. E isso gera no gestor, né, um sentimento de que a auditoria está fazendo algo que é relevante para ele, algo que pode agregar no seu processo de trabalho. E é importantíssimo a gente ter essa visão, essa percepção por parte da gestão. Segundo, são resultados em termos financeiros e de melhorias de controles, ou seja, não financeiros. Quando a gente foca no que é mais importante, a gente tem uma chance de ter resultados muito maiores. Por exemplo, numa visão tradicional, onde eu olhava aquela receitinha de bolo, né, que tinha lá tudo que tinha que fazer, independente de risco ou não, eu normalmente achava uma série de pontos, né, de impropriedade, mas que muitas vezes não tinham muito pouca relevância. Enquanto que aqui, quando eu foco naquilo que é risco, que tem impacto alto, que tem uma probabilidade alta de acontecer, eu vou estar tratando de coisas mais relevantes e, portanto, tendo uma possibilidade de resultados muito mais importantes, muito mais relevantes. E, por último, também a questão do tempo. Se eu invisto tempo aqui fazendo essa abordagem inicial, a minha fase de execução ela se torna mais rápida, mais célere. Na verdade, ela se torna mais cirúrgica.
É como que eu fazer aqui. Imagine um médico, quando ele vai fazer uma operação, ele não abre a pessoa e fica olhando qualquer coisa lá dentro. Ele não faz isso, não faz o menor sentido. Agora, ele gasta um planejamento. Já perceberam? Às vezes as consultas, exames, coisas que vocês fazem, são, quando vai, né, fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, demoram muito mais do que a própria cirurgia. Às vezes a cirurgia é rápida, é 1, 2 horas. Por quê? Porque ele planejou aquilo, ele identificou aonde era o ponto, ele sabe exatamente o tamanho do corte, aonde ele vai cortar, para ele ir naquele ponto específico e trazer o resultado que é necessário. Essa é a ideia. Antigamente tínhamos, né, os nossos procedimentos aí padronizados, né, e eram imensos, né, com uma série de verificações, e por vezes não eram coisas relevantes no contexto daquilo que a gente está auditando. Então agora a gente vai ter uma execução muito mais rápida, né, ou muito mais focada no que realmente importa. Eu vou parar de olhar, assim, entre aspas, bobagens, né, formalidades, vamos dizer assim, e vou olhar realmente aonde o bicho pega na linguagem popular, aonde, né, a gente realmente precisa ter uma intervenção. Então, isso dá para a auditoria uma execução muito melhor, muito mais focada e, obviamente, um resultado, um relatório muito mais importante, muito mais relevante, muito mais conciso, porque vai direto também nos pontos de maior relevância. Esse quadro aqui a gente adaptou, tá, de um material até do próprio Tribunal de Contas da União, onde ele faz essa associação que a gente falou aqui, ó, ok? A ideia é mais ou menos o seguinte: se você tem um risco inerente não elevado, ou seja, o risco inerente, a primeira olhar seu é para o risco inerente. Então você olhou, ele não é elevado, ele não é importante, eu talvez vou ter pouquíssimos testes substantivos, ok? Ou talvez nem vou auditar. Eu não vou priorizar esse risco a depender, né, da quantidade de riscos e do tempo disponível, dos objetivos aí gerais da auditoria. Eu eventualmente sequer vou fazer auditoria ou fazer teste sobre esse risco. Por quê? Porque ele não é considerado. Mas à medida que eu tenho riscos inerentes, e é óbvio que tem uma escala, né, de não elevado, baixo, médio, alto, tal, enfim, mas aqui é só ilustrativo, então eu tenho um nível de risco elevado, obviamente ele vai ser um risco que eu preciso considerar. E aí eu parto para a segunda abordagem. E o risco de controle, ou seja, o risco de controle, quanto maior, ok? Maior o meu risco residual. Quanto menor o risco de controle, menor o risco residual. Se o meu risco de controle é elevado, meu risco residual é elevado. Se o meu risco de controle é médio, ó, elevado pulou para médio, tá? Se aqui o risco de controle é baixo, aquele risco que era elevado, ele vem para ficar médio, ok? Então, o risco de controle ele vai alterar ou gerar o risco residual. Risco inerente alto, risco de controle alto, risco inerente, risco residual igual ao risco inerente ou muito perto dele. Se o controle é bom, é médio, vai abaixar um pouco, né? Baixar um pouco a gravidade, o impacto desse risco residual. E se o meu risco de controle é baixo, eu vou ter um risco residual menor do que ele tinha anteriormente, ou seja, que ele desceu de elevado, alto, veio para médio, ok? De elevado para médio. E aí a extensão dos testes substantivos, ou seja, se o meu risco residual é elevado, muitos testes substantivos. Quer dizer o quê? Que o risco de controle é alto e que os controles são ruins. Risco de controle alto significa controles ruins, controles que não prestam ou que não existem. Testes elevados. Se o meu risco de controle é médio, e aí eu vou fazer essa mesma questão. Ou seja, risco residual é alto, eu vou ter testes substantivos altos. Médio, médio. Até que eu vou ter um nível de risco residual que eu vou ter testes substantivos menores. Então, quanto menor o nível de risco residual, ok? Menor a extensão dos testes substantivos.
Ou seja, fazer esse tipo de abordagem me permite, inclusive, interferir no tamanho ou planejar o tamanho das minhas amostras da auditoria. Então, ao ter uma estrutura de risco residual mais baixa, eu vou ter menos itens na minha amostra. Ao ter uma estrutura de risco residual mais elevada, eu vou ter que fazer uma amostra maior, porque seu risco de auditoria vai ser maior, ou seja, o risco de você emitir uma opinião inadequada. Ok? E aí a gente falou muito de testes de controle e testes substantivos, ou procedimentos substantivos, como chamam as normas internacionais de auditoria financeira. E aí a gente queria falar um pouquinho disso aqui com vocês. Testes de controle são os testes que são realizados para testar os controles existentes. Eles não vão nas transações, eles vão nos controles. Testes substantivos ou procedimentos substantivos vão nas transações. Eles são divididos em testes de detalhes, que são as transações, né, em si, e procedimentos analíticos, que são procedimentos que você faz comparações entre grandezas e você acaba identificando eventualmente alguma distorção. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Teste de controle, ele tem o desenho e a efetividade operacional. O que quer dizer isso? Desenho é como ele está pensado, organizado, aquele controle. Será que a forma como ele está organizado é uma boa forma? E a outra é a efetividade operacional. Ele está sendo, de fato, aplicado? Então, pensem numa situação. Eu gosto de fazer um exemplo bastante aqui na CGU. A gente tem uma portaria aqui embaixo que tem um detector de metais. Há um objetivo organizacional de garantir a segurança e tal, havia um risco, né, de ter alguma questão, vai que um auditado aí, né, ficou bravo com o resultado da auditoria, enfim, uma brincadeira, né, óbvio. Mas, enfim, temos lá um detector de metal. E aí a gente vai ver o desenho desse controle. Primeiro, tudo que passa entra por ali. O local onde está posicionada a máquina está adequado? Porque não adianta, se tiver uma máquina num lugar, mas as pessoas passam por outro, o desenho do controle é péssimo. E ele não funciona. Não adianta, ele não é eficaz, ok? Se tem uma forma de alguém passar por outro lugar, não funcionou, porque o bandido provavelmente vai passar pelo lugar que não é o que tem o controle, na verdade. Então, isso é o desenho. E eu fazendo aqui essa brincadeira com esse exemplo, eu descobri aqui na CGU tem um problema de desenho de controle, né? Por favor, não contem para ninguém, tá? É segredo aqui entre nós. O que acontece aqui na portaria, né, onde as pessoas entram, tem lá a guarita a entrada, né, da portaria, tem a maquininha de raio-x e todo mundo tem que passar por ela, ok, perfeito. Ninguém passa se não for por ali, ok? As janelas, inclusive, do térreo são todas têm grade, então nem tem como a pessoa pular, então, enfim, o desenho dele é bom. Só que eu descobri que lá na garagem, o que acontece? Também tem uma máquina, tem uma outra entrada aqui pela garagem, tem uma máquina de raio-x, só que ela fica ali para os pedestres. Quem entra com o carro e guarda o carro lá dentro, passa e aí já não tem que entrar pela guarita, porque ela fica pela máquina de raio-x, porque ela fica ao lado da guarita por onde passam os carros. Ou seja, se vem um bandido, né, um terrorista, né, sequestra aí uma pessoa que tem vaga lá embaixo, na garagem, entra ali com ela, né, e pronto, entrou, não vai mais passar pelo detector de metais. Temos uma falha de desenho do controle, tá claro? E a efetividade operacional é quando o auditor vai lá para fazer, por exemplo, uma observação. Vai ficar olhando se o vigia, né, o guardinho, o vigilante, ele realmente fica olhando para a máquina, né? Vai ver se ele entende daquilo. Então você fica lá, se pergunta, o que é isso ali? Quando passar, você sabe identificar? Vai ver capacitação, vai ver uma série de outras ações, né, que fazem parte desses controles para evitar que aquilo aconteça. Então, o desenho é como ele está desenhado, implementado, planejado, e efetividade se na prática ele está funcionando como desenhado. Procedimentos substantivos são os procedimentos nas transações. Então, eu vou pegar
pagamentos, eu pego lá uma lista de pagamentos e olho se eles têm documentação de suporte, se eles foram autorizados e tal, enfim, por aí vai. Procedimentos analíticos, eu pego, por exemplo, um histórico de gastos com determinado tipo de despesa e comparo ele ano a ano. E aí, se eu vejo uma anomalia, por exemplo, em um mês ou em algum determinado dia, talvez signifique que tem algum problema. E aí eu venho com teste de detalhe e vou direto naquilo ali. Essa é a ideia. Esse conjunto de procedimentos vão ser aplicados. Aqui no nosso caso da guarita, né, da detector de metais, o exemplo de um teste de detalhes seria o auditor chegar numa sala, né, e fazer uma amostra, tem 20 pessoas na sala, faz uma amostra lá, escolhe 5 e faz uma revista detalhada nela para ver se não tem nenhum equipamento ali, nenhuma substância ou equipamento proibido. Esse seria o teste substantivo, ou seja, o teste nas transações. Que vocês viram, ele é mais caro, ele é mais demorado, e um teste de controle é mais, em tese, mais rápido, porque é um controle para todos, né, as transações que ocorreram. Um exemplo, acho que é importante para a gente entender isso, né, porque muitas vezes a gente veio com uma teoria na cabeça, uma cultura, né, de trabalhar sempre com testes substantivos. Então, por exemplo, a minha vida, né, por muitos anos, se eu fosse fazer uma auditoria em pagamentos, né, pagamentos realizados por uma organização, eu iria lá na conta bancária e veria todas as saídas, faria aplicaria alguns procedimentos de análise analítica, e selecionaria alguns deles, ou por amostragem, ou por relevância, e aí iria para ver se a documentação está adequada. E aí um exemplo, e como que a gente fazia, né? Se eu achasse problema, eu diria que o controle era ruim, e se eu não achasse problema, eu diria que o controle era bom. Só que isso não é verdade, isso não é adequado, né? Isso não é correto em termos de auditoria. Imaginem um gestor que tenha uma pessoa que tem uma organização, né, que tem uma empresa, e tem lá 10 milhões de dólares lá na sua conta, né, da empresa, é o dinheiro que ela usa, sem aquele dinheiro aquela empresa morre, ela realmente não tem como sobreviver, né, ela precisaria daquilo. E existe um gerente financeiro que há 15 anos trabalha, né, ali naquela empresa, o dono da empresa é muito amigo dele, conhece, nunca teve nenhum problema. E aí você vai lá na auditoria, olha as transações e vê, não, está tudo certinho, não teve problema nenhum, o controle é ótimo. Será que o controle é ótimo? Aí, se a gente fosse avaliar os controles, a gente ia ver que aquele camarada é tão amigo e tão confiável, né, do dono da empresa, que ele tem a senha, o cartão, ele faz transação de qualquer limite, de qualquer valor, a qualquer tempo que ele quiser. Ele não tem segregação de função, não tem controles de alçada, por exemplo, até 100 mil, até 100 mil ele dá o cheque, de 100 a 1 milhão precisa ser ele mais um outro diretor, acima de 1 milhão tem que ser ele, o diretor e o dono da empresa, enfim, alçadas, né, são pequenos exemplos, a segregação de função, o pagamento é segregado da pessoa que aprova, né, aquilo ali, aquela requisição, um sistema que não permite que ele faça nenhum pagamento se não vier de uma requisição de pagamento de uma área finalística. Enfim, não tem nada disso. Aí digamos que no dia seguinte você fez a auditoria, disse que o controle é ótimo, que estava tudo muito lindo. No dia seguinte, o filho dessa pessoa, desse gerente é sequestrado, o bandido fala com ele assim, se você não passar os 100 milhões para minha conta, eu vou matar seu filho. Ou, vamos fazer uma coisa menos trágica, né? Dá na telha dele e sabe, quer saber? Eu vou lá para a Suíça morar lá, né? E uma vida boa. Saca o dinheiro todinho, deposita numa conta dele. Ele consegue fazer isso. Então, o controle é péssimo, péssimo. E se a gente continua com a nossa abordagem antiga de auditoria, de inspeção, o que acontece? Você só vai perceber quando acontece o problema. E aí a gente não é preventivo, a gente não agrega valor, a gente só relata o que já, às vezes, é óbvio que está acontecendo. Então, não é isso que se espera da auditoria. A auditoria ela deve olhar para frente, pensar nos riscos, e aqui a gente tem um risco relevante. E aí sim, entender a estrutura de controle para depois saber que tipo de abordagem eu vou fazer na auditoria. Essa é a ideia da análise preliminar. E aqui, por fim, a gente já encerrando, a matriz de riscos e controles. Na verdade, é isso aqui. Ok? Só que como ela está? A gente tem no sistema EALD, a gente vai ter, para cada fase, vocês vão ver lá
que a gente tem uma matriz disponível. Vocês podem utilizar o modelo CGU, podem estabelecer o modelo de vocês, mas esse aqui é o modelo básico, né, que a gente usa, onde eu vou identificar o objetivo-chave. Tem uma outra abinha nessa planilha onde você pensa no risco, causas e consequências. Por quê? Porque a causa tem a ver com probabilidade e consequência tem a ver com impacto. Identificar causas e consequências te ajuda a avaliar, né, o impacto da probabilidade e te ajuda também a avaliar se os controles são bons ou ruins, porque você vai olhar para as causas para ver se aqueles controles atacam aquelas causas. Então, enfim, identificados os objetivos ou o objetivo-chave daquele processo, riscos chaves que estão ameaçando os objetivos desse processo, e de novo uma listinha curta mesmo, ok? Qual é o impacto? A gente tem uma escala aí de 5 números, 1 a 5, se não me engano na planilha é 1, 2, 5, 8, 10, são 5 números, ok? Probabilidade é a mesma coisa, a gente tem nessa planilha disponível lá no sistema abinhas explicando nessas escalas para vocês, e a gente chega num nível de risco inerente. A partir desse ranqueamento, você já sabe, esse aqui, esses são os riscos mais importantes. E aí você vai relacionar aqui quais os controles que existem, como que funcionam esses controles. A partir disso e dessa avaliação preliminar feita pelo auditor sobre os controles, ele vai determinar se o risco de controle é alto ou baixo. Sendo que alto você vai multiplicar por 1, o resultado do risco residual será igual ao risco inerente. Se o controle for muito bom, ou o risco de controle for baixíssimo, você multiplica por 0,2 e aquele risco inerente vai ser bastante reduzido. E a partir daí, o auditor tem essa decisão. Qual tipo de teste? Risco residual alto, mas principalmente ou totalmente, basicamente, testes substantivos. Se o risco residual é baixo, principalmente testes de controle, ok? Nunca somente teste de controle, mas você tem que fazer alguma abordagem também. E essa conclusão do auditor vai ser o seguinte: dada essa estrutura de riscos, vale a pena? Entra no meu escopo ou não? Porque às vezes um risco é muito baixo, eu vou dizer, não vale a pena, não precisa. Está dentro do apetite já da organização, não precisa de eu fazer nenhum teste aqui dentro, ok? E por fim, a gente tem as questões de auditoria, que são os nossos objetivos específicos do trabalho. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma abordagem que vai olhar para o risco e a sua estrutura de risco, de nível, né, de risco inerente e risco de controle, para que eu formule a questão de auditoria, dando o direcionamento do escopo, que é o risco, e a natureza dos testes, que se é um teste de controle ou um teste substantivo. E essa conjugação vai me ajudar a formular as minhas questões de auditoria. Ok? Então, era isso que a gente queria mostrar nessa fase. A partir de agora, a gente vai fazer a parte prática. Vou mostrar para vocês como fazer, como baixar essa planilha lá no sistema eAudi e como alimentar essas informações. Lá a gente não vai mais explicar o que significa a fase, o que significa a planilha, mas, enfim, nós vamos dar essa abordagem, trazer para vocês como fazer ou como implementar essa abordagem por meio do sistema. Eu só queria, por último, trazer reforçar algo que eu já falei de uma reflexão. Quando a gente trabalha com essa estrutura, a ideia é que nossos testes sejam direcionados, a gente saia daqui com testes relevantes. Não adianta nada um auditor fazer todo esse trabalho de entendimento, depois de avaliação de risco, e no final sai com a mesma listinha de testes que ele fazia, que ele sempre fez. Então, esse trabalho foi inútil. Na verdade, isso aqui não é uma planilha a ser alimentada. Isso aqui é realmente algo que vai te ajudar a direcionar, e como eu falei aqui do cirurgião, você vai direto ao ponto, você vai direto na sua abordagem, nos seus testes, aonde a questão está pegando. Então, lembrem-se disso, utilizem esse instrumento para melhorar o seu planejamento, e assim a gente vai ter uma execução mais célere e uma execução mais certeira
que vai direto ao ponto que está necessitando de apoio ali na nossa organização. Ok? Então era isso e a gente até o próximo